Boa noite a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Sou a Rosana de Paula, tenho 38 anos, sou casada há 15 anos com meu esposo Ademar. Temos uma filha, Mariana, de 12 anos. Faço parte do Ministério da Pregação, no grupo de oração Cristo é Vida, aqui da região Barueri. Nós vamos começar a maratona do estudo do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Hoje, dia 1º de agosto, vamos começar o capítulo 1 do Atos dos Apóstolos. Eu convido a você a pegar a sua palavra no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 1, a dar início a este estudo. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Promessa do Espírito Santo. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Ascensão. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e numa nuvem o ocultou aos seus olhos, enquanto o acompanhavam com seus olhares. Vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Os discípulos no cenáculo. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Eleição de Matias. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Esse homem adquirira um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se este fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Aceldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro de Salmos: Fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habite. E ainda mais, que outro receba o seu cargo. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram nestes termos: Ó Senhor, que conheces os corações de todos,
Mostra-nos qual destes dois escolhestes para tornar nós, neste ministério e apostolado, o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então aqui nós vemos todo o capítulo 1 do Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos agora discorrer, irmãos, tudo isso que foi apresentado para nós. Primeiro, o prefácio e a ascensão. O Atos dos Apóstolos é a segunda parte de uma obra literária. É a continuação do Evangelho de Lucas. Ambos os livros são endereçados a Teófilo. Que Teófilo significa Theo, Deus, e Filo, filho. Surgiram entre os anos 80 e 90. O autor provavelmente foi Lucas, médico pagão, convertido por Paulo e suas viagens missionárias. Então, para a gente entender o Ato dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas. E aí vem a promessa do Espírito Santo. Nós sabemos que desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele é uma promessa para nós. Desde o Antigo Testamento, esse Espírito Santo que vinha em alguns, não era em todos, mas a partir de Pentecostes, nós vamos ter este Espírito Santo. Então, para que nós entendamos, Jesus ele veio, passou pela cruz, morte de cruz, ele ressuscitou e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí a palavra, quando a gente lê aqui logo no início, vem dizer assim, que ele manifestou vivo depois da sua paixão. Então Jesus ressuscitou e se manifestou vivo 40 dias junto com os apóstolos. Mas aí Jesus ele volta para o Pai, para o céu, em ascensão. E esses apóstolos ficam como, irmãos? Os apóstolos vão ficar sozinhos? Não. Tem o Espírito Santo. E aí é onde a gente tem essa promessa. A palavra vai dizer que João Batista batizou com água. Porque, irmãos, João Batista, ele preparou o caminho. Arrependei-vos dos pecados e convertei. Precisa ter conversão. E aí esse Espírito Santo ele vem, irmãos, para nós aqui na ascensão no capítulo 1, versículo 6. No capítulo 6 vai dizer assim: assim reunidos eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instalar o reino de Israel? Ainda não é o reino, irmãos. A palavra ela vai dizer no versículo 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então esse Espírito Santo, irmãos, ele vem nos dar força, ele vem nos fortalecer, e ele veio fortalecer esses discípulos. Por quê? Jesus não está mais com eles. Jesus morreu. Jesus ressuscitou e foi para o céu. Como que fica, irmãos, esses discípulos? A palavra vai dizer aqui, irmãos, que o Espírito Santo foi essa força para os discípulos. Os discípulos ali, sem Jesus, o Mestre, o Rei, o Redentor, aquele que conduzia eles a tantos milagres e prodígios que Jesus fez, e eles com os seus olhos puderam ver, estar junto com eles, não tem mais. Mas aí essa promessa ela vai ser cumprida, e a gente vai ver no capítulo 2 a descida do Espírito Santo. E aí, para a gente entender, irmãos, a gente leu no início, nós vamos agora, irmãos, os discípulos no cenáculo. Eles voltaram para Jerusalém para que a promessa se cumprisse. Foi preciso eles voltar, irmãos, para Jerusalém, para que essa promessa do Espírito Santo se cumprisse. E aí a gente precisa entender a palavra cenáculo. Cenáculo vem do latim, cenaculum, que significa uma sala de refeição, sala de jantar ou uma sala, um quarto no piso superior de uma casa.
Então, para a gente entender, irmãos, que o cenáculo que aconteceu não foi na igreja, porque é da casa para a igreja. É na casa, irmãos, que nós precisamos sair cheios do Espírito Santo. É na nossa casa que nós precisamos estar repletos do Espírito Santo, para não somente estar na igreja, mas estar no trabalho, estar todos os dias, irmãos, vivenciando este Espírito Santo. Então, os discípulos estavam ali. Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles, irmãos, perseveravam unanimemente na oração. Então nós temos que entender que esses discípulos estavam unanimemente unidos em oração. A oração, ela se faz essencial para estar unidos em unidade, para estar cheios, repletos deste Espírito Santo. Um ajudando o outro, um consolando, confortando o outro. E aí nós vamos entender, porque, irmãos, Atos dos Apóstolos, nos dias de hoje, nós precisamos deste Espírito Santo. E ao decorrer do nosso estudo, nós vamos entender que Atos dos Apóstolos começa no capítulo 1 e vai até o 28. Mas nos dias de hoje, nós somos o Atos dos Apóstolos 29. E para que nós possamos compreender esse Ato dos Apóstolos, nós precisamos entender, irmãos, que precisamos estar unidos em oração, pedindo, clamando esse Espírito Santo. É este Espírito Santo que vai nos dar força, é este Espírito Santo que vai fazer eu e você sermos pessoas melhores. Então, até aqui, neste estudo, para você compreender que quando os discípulos foram escolhidos ali, estavam reunidos, hoje quem é o discípulo? Sou eu, é você. O Senhor convoca discípulos a estarem propagando este Espírito Santo, porque os discípulos passaram, já foi. Quem são os discípulos agora? Quem é o discípulo escolhido hoje? É você. É você que está escutando essa pregação. Sou eu, somos todos aqui do nosso grupo de oração Cristo é Vida reunidos nesta pregação. O Senhor convida a sermos discípulos e a espalhar este Espírito Santo, a propagar este Espírito Santo. E aí nós vamos ver a eleição de Matias, porque Jesus ele reuniu 12 apóstolos, a gente sabe que Judas o traiu, Judas se suicidou, e ficaram 11 apóstolos. E aí a palavra vai dizer que eles se reuniram para escolher. E a palavra vai dizer José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Mas aí a sorte foi lançada em Matias. Então de 11 apóstolos ficaram com 12 apóstolos. E aí essa eleição de Matias, ela vai simbolizar o número 12, né? O número 12 é uma simbologia dos 12 apóstolos, as 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, totalidade do povo de Deus. Então, irmão, Jesus veio instaurar a salvação para todos os povos, raças e nações. Então, nesses dias de hoje, irmãos, o Senhor quer fazer com que eu e você propaguemos este Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser propagado. O Espírito Santo precisa ser anunciado. E como eu disse na explicação, logo aqui nos discípulos no cenáculo, irmãos, queira sair da sua casa. Queira estar repleto do Espírito Santo. Queira, irmãos, conviver com esse Espírito Santo desde a hora que você acorda até a hora que você vai deitar. Nós precisamos estar cheios, nós precisamos estar repletos, nós precisamos estar, irmãos, transbordantes deste Espírito Santo.
O Espírito Santo descerá e vos dará força. Nós precisamos, enquanto discípulos neste novo tempo, como Atos dos Apóstolos 29, é estar repleto, transbordante deste Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu irmão, não tem como vencer as dificuldades, não tem como vencer as batalhas. Nós vivemos num tempo cheio de tribulações e nós vamos passar, porque a palavra fala, irmãos, que nós vamos passar por tempos difíceis, tempos de tribulações, mas aqui, ao iniciar este capítulo 1, nós vamos compreender e vamos entender que o Rei da Glória, o Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, mas não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo, é uma promessa, irmãos, que vai ser cumprida, e nós vamos ver no capítulo 2, a vinda deste Espírito Santo no cenáculo, na casa. Eles estavam, irmãos, reunidos dentro de uma casa, e o Espírito Santo desceu sobre eles para fazer homens e mulheres cheios, transbordantes do Espírito Santo. E para que nós possamos ver no decorrer, irmãos, de todos os capítulos, nós vamos ver este Espírito Santo fazendo prodígios e milagres nas vidas dos discípulos. E nós precisamos entender que este Espírito Santo é que nos dá força hoje. É este Espírito Santo que vem e nos fortalece. É este Espírito Santo que nos coloca de pé. Nós precisamos estar cheios. Nós precisamos estar transbordante do Espírito Santo. E se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, irmãos, do parágrafo 683 ao 1065, nós vamos ver ali todo o discorrer do Espírito Santo de Deus, que a Igreja Católica, irmãos, nos ensina. Então eu convido a você que estiver escutando este vídeo a se aprofundar mesmo no estudo do Atos dos Apóstolos, para compreender que o Espírito Santo está em mim, está em você. E mesmo nos momentos de dificuldade, e mesmo nos momentos difíceis, é o Espírito Santo que vem e nos fortalece. Então a palavra vai dizer aqui, irmãos, que mais um discípulo foi eleito. Matias foi de suma importância na vida e na presença dos outros 11 discípulos. Assim sou eu e você. Queira ser esse discípulo hoje. O Senhor nos convida a ser esse discípulo, a sermos discípulos do Senhor, a propagar Atos dos Apóstolos 29. Nós estamos escrevendo uma nova história. Você está escrevendo uma nova história. E essa história deste Ato dos Apóstolos, irmãos, é pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não vamos permanecer de pé. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir vencer. E é essa promessa do Espírito Santo em nossas vidas. E é essa promessa do Espírito Santo para mim e para você. Eu te convido, irmãos, a acreditar com confiança na palavra de Deus. Acreditar que essa palavra, irmãos, que foi a promessa do Espírito Santo, que foi essa ascensão do Espírito Santo, estes discípulos reunidos, não ficaram tristes, não ficaram, irmãos, desesperados, mas acreditaram nessa promessa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma promessa na vida destes discípulos, porque se eles não acreditassem, irmãos, nós não teríamos a igreja. Nós não teríamos, irmãos, a nossa igreja firme, alicerçada no Espírito Santo. Porque o Ato dos Apóstolos, irmãos, vai nos ensinar em cada capítulo que o essencial para a igreja foi o Espírito Santo. Estes homens cheios, repletos do Espírito Santo, fizeram prodígios e milagres. Nós vamos ver a conversão de Paulo, nós vamos ver que em determinado tempo que Pedro tocava, fazia milagres, os discípulos começaram a fazer milagres como o Senhor Jesus fez. Jesus foi, irmãos, mas ficou quem? Os discípulos. E se este Espírito Santo não estivesse na vida destes discípulos, se esse Espírito Santo não estivesse dando força, encorajando, indo, e tudo que eles passaram
foram presos. Foi o Espírito Santo. E nós precisamos hoje propagar o Espírito Santo. Mais uma vez nós vamos dizer isso. Propagar o Espírito Santo. Nós precisamos propagar. Nós precisamos dizer aí fora, nessa sociedade a qual nós estamos vivendo, irmãos, precisamos propagar o Espírito Santo. Nós precisamos dizer para as pessoas que existe um Espírito Santo que quer habitar na vida dessas pessoas. Nós precisamos levar o Espírito Santo para as famílias, para os jovens, para os encarcerados. Aonde nós formos, na política, nós precisamos falar para esses políticos do Espírito Santo. E este Espírito Santo que vai trazer conversão, é este Espírito Santo que vai trazer, irmãos, a essas pessoas conversão. Porque se nós não estivermos convertidos, irmãos, nós não temos o Espírito Santo. Uma pessoa convertida é uma pessoa repleta, transbordante do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há conversão. Eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo fazendo as mesmas coisas. E aí a palavra vai nos ensinar, irmãos, que o Espírito Santo foi levando cura, fazendo prodígios e milagres, mas principalmente a conversão. Nós precisamos nos dias de hoje, nas nossas vidas, nos converter. A conversão, ela precisa acontecer na minha vida para que eu possa também levar este testemunho para os lá que estão lá fora. A pessoa vai olhar para mim e vai falar ali o testemunho daquela mulher, para você homem que está escutando essa pregação. Vai olhar para aquele homem cheio, repleto do Espírito Santo, vai falar, aquele homem é diferente. Por quê, irmãos? Porque nós temos o Espírito Santo. Uma pessoa, um homem, uma mulher que transborda este Espírito Santo é o diferencial. E é isso que nós precisamos levar para essa sociedade. É isso que nós precisamos levar para as pessoas, o diferencial que é o Espírito Santo. Agora, que Espírito Santo eu estou levando para as pessoas? Eu não perdoo, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe. No meu trabalho eu não sou uma pessoa honesta. Em vez de levar o Espírito Santo, eu estou levando outras coisas. No meu trabalho as pessoas olham para mim e não vê o Espírito Santo. Nós precisamos no trabalho, nós precisamos na escola, nós precisamos na faculdade. Aonde nós formos, nós temos que levar e propagar este Espírito Santo. Pessoas convertidas, meu irmão. Pessoas convertidas, minha irmã. Nós precisamos levar este Espírito Santo. O mundo precisa de uma renovação pelo Espírito Santo. E nós precisamos encorajar e querer este Espírito Santo. E você precisa querer. Porque o Espírito Santo, ele não é intruso. Ele já está em nós através do batismo, porque nós nos batizamos enquanto crianças. Nós, católicos, apostólicos, romanos, temos o batismo enquanto criança. Alguns batizam adultos, mas todos os dias nós precisamos pedir que o Espírito Santo fique conosco. Não deixe ele sair de você. Ele não sai, ele está em você, mas você precisa querer, precisa clamar. E aí nós vamos ver aqui na palavra, no capítulo 1, no versículo 14. Mais uma vez eu vou falar, irmãos, a oração. Uma vida de oração. Um homem e uma mulher que quer o Espírito Santo precisa ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar íntimo de você. A intimidade leva eu e você a estar com o Espírito Santo. E este Espírito Santo vai brotar no meu coração e vai me fazer uma pessoa melhor. Vai fazer você uma pessoa melhor. É o Espírito Santo, através da nossa intimidade, vida de oração, porque sem vida de oração, o cristão não tem como, irmãos. O cristão, ele precisa de uma vida de oração. E aí a gente vê na palavra
que eles estavam unanimemente unidos. Se reúna com a sua família, se reúna no seu grupo de oração, se reúna na igreja para pedir este Espírito Santo. E nós vamos pedir, irmãos, nesta noite, que Ele venha nos batizar, que Ele venha nos dar força. Este Espírito Santo, irmãos, que logo no início aqui a gente viu, é uma promessa. O Espírito Santo descerá e vos dará força. E é essa força que faz eu e você sermos homens e mulheres melhores. O Espírito Santo nos dará força. É essa força para você lutar, para você perseverar. Persevere, irmão, persevere, minha irmã. Que o Espírito Santo esteja presente todos os dias na sua vida. Queira receber este Espírito Santo. Nós vamos orar nesta noite, neste primeiro dia deste estudo. Porque o Espírito Santo está aqui, irmão. Está aqui, minha irmã. Está aí na sua casa. Você que está vendo esse vídeo. O Espírito Santo quer estar conosco. E no decorrer deste estudo, permita que o Espírito Santo fique com você todos os dias. Não se afaste do Espírito Santo. Sem Ele, irmãos, nós não vamos caminhar. Sem Ele, nós vamos fracassar. Sem Ele, nós vamos paralisar. É o Espírito Santo que nos impulsiona. Assim como uma mola, irmãos, o Espírito Santo nos impulsiona a querer ser uma pessoa melhor. A querer ser uma pessoa cheia, repleta, transbordante do Espírito Santo. Eu convido a você a querer. Você vai ficar de pé aí na sua casa. Eu convido a você a ficar de pé e aclamar este Espírito Santo. Nós estamos aqui, irmãos, reunidos de grupo de oração Cristo é Vida nesta noite, para pedir e clamar este Espírito Santo na sua vida, nas nossas vidas, nos nossos grupos de oração, na nossa região Barueri. E que este Espírito Santo venha nos fortalecer nesta noite. Eu convido você que está na sua casa a fechar os seus olhos, se você estiver de pé, se você estiver sentado. Nós vamos proclamar, irmãos, aqui nesta noite, o Espírito Santo e chamar Ele para viver conosco. Vem, Espírito Santo, na minha vida. Se você ainda não tem intimidade com este Espírito Santo, se você não tem intimidade com Ele, Ele quer ser íntimo seu. Peça ao Espírito Santo nesta hora que Ele venha em teu auxílio. A palavra vai dizer para nós, Ele vem em auxílio às nossas fraquezas. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas a palavra nos convida a ser esses discípulos, irmãos. Nós precisamos ser Atos 29, e para ser Atos 29, nós somos convidados a ser esses discípulos, a propagar o Espírito Santo. Vai pedindo para esse Espírito Santo querer fazer você um discípulo novo, um discípulo cheio, repleto, transbordante, cheio do Espírito Santo, porque assim como os discípulos fizeram prodígios e milagres, cura, você também vai levar a cura, você também vai levar, irmãos, este Espírito Santo para as pessoas, vai libertar, vai curar, vai levar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, esse Espírito Santo para as pessoas. Peça mesmo que o Espírito Santo venha na sua vida agora nesta hora. Vem, Espírito Santo, nos fortaleça. Vem, Espírito Santo, dá essa força que é prometido aqui para nós. A força do Espírito Santo descerá sobre vós e vos dará força. É essa força que nós precisamos. É essa força que nós precisamos propagar para as pessoas. É essa força que nós precisamos propagar aí o mundo aí fora. O mundo está mal, irmãos, mas nós temos o Espírito Santo. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa que queira, meu irmão, minha irmã, propagar este Espírito Santo. Vai pedindo para o Espírito Santo: eu quero propagar este Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa ungida, cheia,
transbordante do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, na minha vida nesta hora. Vem, Espírito Santo, no meu ministério. Vem, Espírito Santo, no meu grupo de oração. Vem, Espírito Santo, na minha região. Levanta a região Barueri através desses novos discípulos. Cada um desses pregadores e pregadoras são discípulos novos. A quem estiver escutando esse vídeo, o Espírito Santo vai ser esse discípulo novo e vai querer propagar este Espírito Santo. Vai pedindo, meu irmão mesmo, batiza-me, Espírito Santo. Vamos propagar enquanto discípulos novos, enquanto discípulos renovados no Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo te dê força para propagar o batismo no Espírito Santo. Como renovação carismática católica, nós precisamos propagar o batismo no Espírito Santo. E o mundo vai se transformar, a nossa sociedade vai se transformar pelo batismo no Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, que vem agora em você e que te faz este homem e essa mulher querer. É o querer agora. A palavra que o Senhor coloca no meu coração é o querer o Espírito Santo. Vai orando, meu irmão. Se você não sabe, meu irmão, se você não sabe, minha irmã, vai pedindo para o Espírito Santo na linguagem dos anjos. Oria labaralala, shurianda labaralalás. Oria labaralala, shurianda labaralalá, shuriererererereres. Oria labaralala, shurianda la cantaria labaralalás. Oria la baralala Oria la baralala shurianda la cantaria la baralalás. Oria la baralala shurianda la baralala yenda la cantaria la baralala shurianda la handa la cantaria la baralalás. Oria la baralala shurianda la Vem, Espírito Santo, nesta hora. Faz-nos homens e mulheres novos, renovados pela essa força que está em você, meu irmão, essa força que é o Espírito Santo. E aí nós não podemos deixar de falar daquela que é a propagadora do Espírito Santo, Beata Helena Guerra. Em uma das suas frases do Espírito Santo, ela diz assim: ó Espírito de santidade, enche-nos da tua graça e digna-te a operar em nós, como nos apóstolos, uma profunda transformação e conversão de vida. Deus seja louvado, meu irmão, pela sua vida. Deus seja louvado por esta noite. Continue conosco. Amanhã, dia 2 de agosto, será o nosso segundo dia do segundo capítulo do Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu grupo de oração. Que Deus abençoe a nossa região Barueri. Que possamos permanecer firmes com a força do Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Amém?